Amém. Tome o teu lugar. Nós vamos estar falando um pouco mais da palavra de Deus agora, através da mensagem. Já falamos através dos cânticos, de tudo que aconteceu aqui. Temos falado e o nome do Senhor tem sido glorificado. E nós vamos então, hoje, antes até da palavra, eu queria lembrar aos irmãos que na semana que vem, nós vamos ter um culto especial de agradecimento a Deus, tá? Nós vamos estar agradecendo ao Senhor pela bênção e pelo livramento na vida, não é, do Marquinhos e na vida da Alice. Não é, porque a gente às vezes é muito bom, nós somos muito bons para pedir, não é? Mas nós também temos que ser excelentes para agradecer. E o culto de semana que vem vai ser um culto dedicado ao Senhor, em agradecimento, porque Deus não nos esqueceu. Assim como Ele não tem se esquecido de nós. Não tem se esquecido das nossas súplicas, das nossas orações. Deus não tem se esquecido de providenciar meios aonde não há. Deus não tem se esquecido de nós. Então, semana que vem, não faltem, venham estar conosco, com um coração grato a Deus. E se você tem algo para apresentar ao Senhor, alguma causa, esta é uma grande oportunidade de, em agradecimento, colocar a sua confiança no Senhor. Porque o nosso Senhor é muito bom e Ele cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos pequeninos. Deus é fiel. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero agradecer pelo teu cuidado, pelo teu carinho, em tudo, Senhor. Pai, nas canções, nas palavras, Pai, no seu mover no nosso meio, Jesus. Mas nós também queremos agora, Senhor, ouvir a tua voz e queremos que o Senhor fale conosco. E nós queremos, Senhor, não estar somente abertos com o nosso ouvido, Senhor, que escuta todo o som, mas queremos estar abertos, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso Espírito, Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo de Deus, trabalha em nossas vidas. Trabalha em minha vida, Senhor, que eu possa falar aquilo que é da tua vontade, a tua palavra, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. E eu quero, Senhor, agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom, Senhor. Em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem cuidado de cada um, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, entregar esse momento, sabendo que o Senhor conosco está, sabendo que o Senhor continua falando conosco, e sabendo que o Senhor tem sempre uma palavra para nos ajudar a seguir na nossa caminhada, no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje, o tema, ou o assunto, ou vamos dizer, o texto bíblico, do qual nós iremos trabalhar, ou nós iremos estar falando, é para mim um dos textos bíblicos mais fantásticos, não é? E também é um dos textos bíblicos mais citados, não é? E conhecidos do mundo. E ele é tão conhecido que inclusive até aqueles que não professam a fé cristã conhecem esse texto. Por exemplo, quando ocorreu aquele atentado nos Estados Unidos em 2001, ou 2011? Não, quando que foi? Foi em 2001, não foi? Foi em 2001, 11 de setembro de 2001. O presidente George Bush, ele citou esse texto para a nação americana, enquanto eles passavam por esse momento de muita dor e um momento muito difícil em que eles estavam passando. Por vários lugares, esse texto, ou parte desse texto, seus versículos, eles estão escritos. Às vezes em portas de casa, às vezes nos quadros das paredes, pinturas e o próprio tema deste salmo. E Bíblias abertas, pessoas deixam nas suas casas com esse tema. Também é muito comum nós acharmos em seus versículos escrito também em lápides de cemitério, em cerimônias fúnebres, ser usado parte ou um versículo deste capítulo. Agostinho, ou Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, um dos grandes teólogos e filósofos do primeiro século da igreja, ele refere-se muito
a esta passagem. Por exemplo, como a canção ou o hino dos mártires cristãos. Pois muitos cristãos estavam passando por problemas muito difíceis no início da igreja primitiva. E eles, quando eram levados ao martírio, enquanto eles eram torturados, segundo os históricos bíblicos, estas pessoas que eram torturadas por causa da causa de Jesus Cristo, elas iam falando esse salmo, recitando partes deste salmo. E até quem não é cristão, ou até quem não é leitor da Bíblia, conhece muito esta passagem. Quantos salmos nós temos na Bíblia? 150 salmos. Destes 150 salmos, nenhum deles é tão usado, tão mencionado, tão memorizado, tão decorado como esse salmo em particular. Sem nenhum questionamento, isso é uma comum entre vários teólogos e estudiosos da Bíblia, esta é a passagem mais famosa do Antigo Testamento, no contexto da sabedoria popular, do conhecimento das pessoas. No Novo Testamento, nós temos um versículo que ele é muito decorado também. Qual é o versículo mais decorado que eu acredito que desde pequenininho eu aprendi? Qual é o versículo e é o tema central? João 3,16. João 3,16, Novo Testamento. Mas este versículo, ele é versículo conhecido mundialmente e está no Antigo Testamento. Esse capítulo, não é, que nós vamos estar trabalhando. E por aproximadamente 3.000 anos, este salmo ele vem servindo de conforto e encorajamento para muitos filhos de Deus. E até para quem não é filho de Deus. E eu queria ler com vocês hoje o Salmo 23. E eu queria estar trabalhando com vocês, e nós vamos estar, como eu gosto de fazer, não é? Trabalhar esse salmo sem pressa, com muita cautela. Eu estou fazendo um estudo bem aprofundado no salmo, porque eu acredito que ele merece muito a nossa atenção. Ele merece muito o nosso estudo, e é um salmo muito gostoso e tem muitas lições. Porque, às vezes, o que as pessoas conhecem é bem superficial do que essas entrelinhas estão mostrando. O que esse pastor está mostrando, falando do pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Minha pergunta é: você tem algum segredo na sua vida? Não responda. Para você. Agora, eu sei que você contaria esse segredo para qualquer um? Por que nós não contamos segredos na nossa vida? Por que nós não falamos para qualquer um? Aí você vai falar para mim, porque é segredo. Não. Nós precisamos conhecer a pessoa e confiar na pessoa para que a gente possa falar o segredo. E mesmo assim, algumas pessoas não contam esse segredo por nada, mesmo conhecendo a pessoa, porque é um segredo. Muitos motivos podem se dar por causa disso. Talvez isso lembra um erro, lembra uma falha, lembra uma vergonha, lembra uma frustração, lembra um pecado, lembra uma deficiência. E muitos não gostam nem de estar lembrando de que eles têm um segredo. E não querem contar esse segredo. E nós precisamos ter muita certeza de que quem também nós vamos contar, não somente seja uma pessoa de confiança, mas a pessoa com quem nós vamos contar esse segredo, saiba lidar com o segredo que eu estou colocando na mão dela, pois afinal é a minha vida.
E no mundo que a gente vive, segredos hoje valem muito dinheiro. Na mídia que nós temos, segredos hoje valem muita grana. E talvez hoje um segredo mal colocado, para a pessoa mal colocada, estraga não só a sua vida, mas todo o seu futuro. Agora, uma pergunta para os adolescentes. Você também tem algum segredo na sua vida ao qual você não contaria para o seu pai e para a sua mãe? Você não precisa responder. Responda para você. Seja a idade que for, todos nós temos os nossos segredos, todos nós temos talvez alguma coisa que a gente necessita de muita confiança para a gente poder falar para qualquer pessoa. Porque para mim colocar a minha vida, eu preciso realmente ter absoluta certeza, independente da idade que eu tenho. Que eu vou aprendendo, talvez com a idade, com o amadurecimento da minha vida, que eu necessito mais e mais conhecer quem conhece a minha vida. Quem eu me abro totalmente. Agora, o que isso tem relacionado com o texto, ou com a introdução desse texto que nós estamos falando? A questão ela é muito básica, e que eu peguei apenas num ponto dito como segredo. Mas na nossa vida a gente tem muitos pontos ao qual nós relutamos em contar, ou relutamos em ser trabalhados, e às vezes nós ficamos presos e nós não confiamos. Agora a realidade é que enquanto nós não conhecermos verdadeiramente a Deus, e não entender quem realmente nós somos, e quem realmente Deus é, nós nunca conseguiremos verdadeiramente depender de Deus, confiar nele em todos os nossos momentos, e nem contar a ele todos os nossos maiores segredos. Cá entre nós, como diz Deus, não soubesse. Mas a nossa dificuldade de não contar continua existindo. De não nos abrir continua. Essa é uma realidade do ser humano. E o Salmo 23, além de ser uma das passagens mais conhecidas do mundo, ela também é um dos poemas e das canções ao qual não há nenhuma outra canção que se compare a ela. E deste pequeno salmo de 6 versículos, se eu não me engano, eu me lembro que eu tomei conhecimento já desde pequenininho a ele. E aquilo que eu fazia na minha mente, como quando você fala, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você começa a entrar nesse salmo, é um salmo que te inspira a pensar nele, pensar num quadro. E eu queria que colocasse uma imagem. O que vem na cabeça, desde que eu era pequenininho, o que vem na minha cabeça quando eu pensava nesse salmo, eu tentei achar uma figura que fosse exatamente aquilo que eu penso. Quando eu olho para esse quadro, eu vejo o Senhor é o meu pastor, eu vejo um pastor cuidando das suas ovelhas, eu vejo pastos verdejantes, eu vejo uma figura muito bonita, uma figura que eu falo assim, uau, dá vontade de morar ali, dá vontade de ficar sentado, até dá vontade de repente de ser pastor, cuidar da ovelha com uma bela de uma vista dessa. E essa ideia que a gente tem quando a gente olha e que a gente começa a elaborar esse salmo na nossa cabeça. Agora, a minha pergunta é, será que Davi tinha essa visão e tinha essa realidade como quadro quando ele faz esse salmo, ou quando ele tem essa inspiração para fazer esse salmo? Talvez hoje nós, quando lemos esse salmo, por não conhecermos mais profundamente a história, ou não conhecermos mais profundamente o panorama geográfico, ou a realidade, por exemplo, dos rebanhos da época. É uma coisa interessante, porque quando a gente fala de muitas passagens bíblicas, nós sempre temos a tendência de olharmos aquela passagem bíblica com a nossa realidade de vida, no sentido do contexto histórico da passagem. Porque nós não temos experiência de morar, ou de habitar, ou de viver as guerras que essas pessoas viveram, de viver os terrenos que eles viveram, de viver os momentos que essas pessoas viveram. E quando nós entramos, por exemplo, num contexto, que é esse Salmo 23, e começamos a entender onde é que Davi, ele quer realmente nos levar, e o que ele quer nos ensinar. Porque no Oriente Médio,
quando eles falavam desse salmo, quando eles cantavam desse salmo, via nitidamente na mente deles o que é uma figura de um pastor, o que é uma figura de uma ovelha, o que é a figura geográfica do local. Eu recentemente ano passado fui para Creta. E Creta, tanto Malta e Creta, eu não cheguei ainda aí em Jerusalém, eu vou chegar lá ainda, estou de pouquinho em pouquinho chegando perto. Mas Malta e Creta, eles consideram como dois lugares muito parecidos com o terreno de Israel. Tanto que alguns filmes são gravados em Malta, como se fosse Israel. E o terreno daqueles lugares não se parece nada com o que a gente muitas vezes traça na nossa mente, esse quadro bonito que eu acredito que nem lá não foi tirado. Isso está com mais cara, talvez, de Turquia, talvez pelo bonezinho do homem ali, talvez. Uma parte mais verde, uma parte mais bonita. Não é? Mas eu queria que passasse a outra imagem. Segunda imagem. Irmãos, essa é mais ou menos a realidade quase do ano todo, de um terreno aonde um pastor está. Aí eu já falo para você, já não queria ser o pastor, não. Eu já não queria ser uma ovelha num terreno desse. Eu já começo a perguntar, onde é que está pasto verdejante? Talvez vai dar algum tempo, mas quando? E eu queria que passasse agora outra imagem. Aqui, mais ou menos, nós vamos falar que seria novembro, dezembro, janeiro, que são os meses de chuva. E aqui a gente pode falar que é a maioria do ano. Nos lugares que, por exemplo, eu viajo, que eu vou, eu vejo realmente, com o sol batendo o tempo inteiro, não tem como a vegetação ela aguentar. E ela tende a se ficar escassa. Essa era a realidade da maioria dos pastores na época em que eles viviam. Já me começa a dar uma ideia, para mim dar um bom lance em questão do Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Porque olhando para aquele quadro, fica fácil de eu falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará num campo tão bonito como aquele. Agora, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, naquele ali, já começa a ficar mais difícil. E eu já começo a tentar entender um pouquinho a cabeça de Davi e onde é que ele queria chegar, qual é a mensagem que Davi está querendo passar. E eu não sei se você sabe o que são essas risquinhas, eu acredito que você deve. Você vê que tem umas risquinhas aqui? E você vê lá as risquinhas do outro lado? O que você acha? São caminhos. Que são caminhos marcados pelas ovelhas, quando o pastor segue, elas vão fazendo. Esses são os caminhos nas montanhas que o pastor vai levando e as ovelhas vão comendo. É muito interessante a gente começar a olhar e trazer isso para a nossa vida. A gente começar a olhar e ver, e é isso que eu quero começar a trabalhar, não é? Sobre esse tema, nos cultos em que eu for pregando, sobre o que é que Davi, aonde é que Davi, ele queria mostrar para nós, o que ele queria, talvez, fazer-nos entender, uma mensagem tão linda. E eu queria começar com o Senhor, Ele é o meu pastor. Apenas isso. Conhecendo primeiramente o pastor, esse termo pastor, essa imagem do pastor, é uma imagem muito comum e usada na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O termo pastor, eu não sei se você sabe, mas aqui ele aparece como uma das primeiras vezes sendo relacionado a Deus. Mas o termo pastor também, ele é relacionado, por exemplo, ao povo de Israel, aos líderes de Israel, como pastoreando o povo. Deus usava esse exemplo para o povo de Israel. Então, aonde é que existe esse termo pastor? E também o termo pastor, ele é usado e vai ser muito usado no Novo Testamento para se referenciar a quem? A Jesus. Como o pastor que cuida do seu rebanho. E Davi, ele sabia muito bem o que era ser pastor, o que era cuidar de ovelhas, pois ele era um pastor de ovelha desde jovenzinho, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, quando ele apacentava as ovelhas. Então Davi, ele tinha muito conhecimento.
Agora, o que o pastor de ovelhas ele representa para o rebanho é o que Davi ele está tentando ensinar. Essa mensagem que ele está passando por experiência própria dele, para que nós possamos entender esse contexto, por exemplo, do Oriente Médio, do que é ser um pastor naquela época e o que são os perigos ou as coisas que são apresentadas. Diferente de outros animais, para a sua sobrevivência e tranquilidade, só há uma alternativa que a ovelha precisa para ter. Só há uma questão que faz a ovelha estar tranquila e faz a ovelha estar sustentada em segurança para a sua sobrevivência. Essa única alternativa é ela ter um pastor. A ovelha ela não sobrevive ou ela sobrevive muito mal ao ponto da morte sem ter um pastor por perto, guiando, cuidando, mostrando o percurso o pasto, o lugar para ela se alimentar. E é exatamente o que esse homem de Deus, Davi, ele relata ou ele retrata nesse salmo. Ele não vê somente como um simples relacionamento, mas ele vê esse relacionamento de pastor e seu rebanho como importante e indispensável para a vida daquelas ovelhas. Mas trazendo para nós, ele também vê que para a vida dele, a importância que tem esse relacionamento de pastor para com ele. E ele mostra esse desejo para com Deus. Ele mostra esse desejo do que é ser um pastor e como um pastor tem que lidar com terrenos difíceis, tem que lidar com momentos difíceis, desafios, perigos, para salvar a vida de um rebanho. O pastor, para conduzir, por exemplo, o rebanho, ele, nestes campos que nós estamos vendo aqui, terrenos que podem mudar a qualquer momento, condições do tempo que podem mudar a qualquer momento, predadores que podem aparecer a qualquer momento, de uma hora para outra, as ovelhas precisavam de um pastor que estivesse atento a todos os detalhes, que tivesse também um bom conhecimento de toda a região para lidar com todas as dificuldades. E quais eram essas dificuldades que Davi conhecia muito bem? Ele primeiro precisava conhecer muito bem o relevo, as montanhas, as ravinas, os vales. As ovelhas poderiam cair, dependendo de onde elas fossem, e poderiam até não só se machucar, mas serem levadas à morte. Ele precisava conhecer o caminho, onde encontrar pastagem, sem comprometer a segurança do rebanho também. Ele precisava não só estar atento ao caminho, mas também às condições do tempo. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores motivos de morte naquela região é o flash flood, que é aquelas correntezas que vêm do nada, que aparecem e pegam as pessoas desapercebidas. Há um tempo atrás, um grupo de estudantes foram passar, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, foram passar férias, e eles foram para um lugar onde eles podiam estar ali com o grupo escolar, e de repente, do nada, veio um flash flood que vem da montanha, carregando, é uma chuva que dá vários quilômetros longe, e ela passa e leva tudo. Lembra quando Jesus fala de construir a casa na rocha, a casa na areia? Quando ele fala construir a casa na areia, é construir nesses bancos aonde essas correntezas passam. E quando elas passam, de repente fica ali tudo limpo. E ele precisava tomar cuidado se ele fosse passar com o seu rebanho, para que isso também não pegasse. Ele precisava estar atento, por exemplo, aos perigos dos animais selvagens, predadores. E quais eram os predadores que tinham naquela época? Urso, lobo, raposas, jaguares, leões, cobras venenosas. Quais eram os outros perigos? Plantas venenosas. Ele precisava tomar cuidado que as suas ovelhas não se alimentassem de arbustos que podiam matar as ovelhas por causa das plantas serem venenosas. Ele precisava tomar cuidado com insetos venenosos, que lá tem muito, aranhas e tem escorpiões. Então, para ser um pastor naquela época, ele precisava saber lidar com todos os perigos, e eles tinham também que estar atentos a todo momento, e tinham que ter a responsabilidade de saber escolher, decidir, observar a cada variável,
o que poderia acontecer com o rebanho que ele tinha, ou se a decisão que ele tomasse poderia colocar o rebanho dele em perigo. Em Jeremias 3,15, Jeremias, ele falando com o povo, sendo a voz de Deus, orientando, porque o povo não obedecia, os líderes não obedeciam. Lembra o que eu falei? Que os líderes eram considerados como pastores, que apacentavam o povo. Jeremias 3,15 diz: e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Para ser pastor, até o próprio Deus diz, precisa de muita sabedoria e ser conhecedor de todo o terreno. Embora o Salmo 23 seja um salmo tão simples de decorar, até uma criança pode recitar e pode decorar e pode ter essa imagem na cabeça dele. O Salmo 23 é um salmo em que muitos teólogos tiram muito tempo, muitos estudiosos da Bíblia tiram muito tempo para mergulhar nestas páginas, para aprender sobre o Salmo 23, porque ele tem muita coisa a nos ensinar. Um pregador escocês do século XIX, Alexander Maclaren, que ele é um estudioso, que ele dá muitos comentários bíblicos, ele diz assim: o mundo poderia ter poupado a produção de muitos livros bem maiores do que este salmo ensolarado, se muitas pessoas prestassem mais atenção em sua riqueza, pois o Salmo 23 já secou muitas lágrimas e forneceu um molde que muitos corações se derramaram em uma fé tranquila e confiante em Deus. Quando eu confio nesse Deus, nesse bom pastor, nesse pastor que cuida da minha vida, eu começo a ter uma confiança e uma fé, como a fé que Davi tinha, a confiança que Davi tinha. E ainda muito se discute quando é que Davi escreveu esse salmo. Se Davi escreveu quando ele era jovem ainda, não é? Quando ele estava cuidando de pastor, ainda no ponto de vista de um jovem pastor, nos seus momentos como pastor. E outros acreditam e pensam que esse salmo já pode ser sido escrito quando Davi já estava bem mais velho, quando ele já teve toda a experiência da vida dele, e ele olha para trás, aqueles momentos difíceis em que ele vivia, e ele lembra então dos seus momentos de pastor, e ele lembra de como era necessário ter, as ovelhas tinham que ter ele como pastor, um pastor que cuidava das suas ovelhas, e ele faz em sua cabeça, e ele começa a pensar, e alguns acreditam que Davi, então ele faz este salmo, quando ele já estava mais velho, o que eu também penso. Porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente repensa muito na nossa juventude. E a gente tira grandes experiências. Experiências benéficas que eu posso passar para outra pessoa. Charles Spurgeon, que é o grande pregador britânico, considerado um dos grandes pregadores, não é? Ele diz o seguinte, que o Salmo 23 para ele é a pérola dos Salmos. Ele escreve uma coisa muito interessante, entre tantas coisas que ele escreve sobre esse salmo, ele tem uma pregação inteira sobre esse salmo, e Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: é lamentável, isso século XIX, é lamentável que as pessoas tendam somente a espiritualizar o Salmo 23 e deixar de vê-lo em seu verdadeiro cenário. Eles veem em Davi um jovem pastor, deitado de costas no pasto, e ponderando as coisas de Deus. Vê que essa é uma grande realidade, é a mentalidade hoje de muita gente, hein? Ah, Davi, Salmo 23, está lá deitado. Ah, Deus, estou tranquilão, o Senhor está comigo, coisa boa, não é? Olha o que Charles Spurgeon ele diz. Eles veem em Davi um jovem pastor deitado de costas no pasto, ponderando as coisas de Deus. Eu não vejo Davi desse jeito. Quando ele, provavelmente, continuando Spurgeon, ele escreveu este salmo, foi no final de sua vida, possivelmente durante a rebelião de seu filho Absalão. Você pode ver em 2 Samuel de 13, do capítulo 13 ao capítulo 19, uma história interessante. Nele, Davi lida com algumas coisas difíceis que ele experimentou durante sua longa caminhada com o Senhor. E enquanto as pessoas de todas as idades amam e citam esse salmo pelo mundo todo, sua mensagem é para, ele diz, cristãos maduros que lutam em batalhas e carregam fardos na difícil jornada cristã. E pegando as palavras dele, o que eu entendo, a conclusão que eu chego é que
nessa declaração mesmo de Spurgeon, é de que este salmo está totalmente ligado para mim, em sua totalidade. Quando a gente fala de salmo, salmo eficaz para a minha vida, não apenas um chavão ou alguma coisa que eu tenho para dar sorte, não. Esse salmo está totalmente ligado à confiança de um rebanho, presta atenção, que sabe, que conhece e que tem intimidade com quem é verdadeiramente o seu pastor. Mais do que uma simples interpretação limitada de um simples texto, a ser usado por pessoas nos momentos difíceis da vida humana. Serve? Ele vai ajudar? Vai trazer refrigério, talvez para o momento. Mas na sua profundidade, ele tem mais a ver com quem está firme na fé com Deus. Ele é muito mais eficaz para quem está firme, porque nós realmente podemos ver a essência deste grande salmo. Então a confiança, porque o Senhor, Ele é o quê? O meu pastor, nada me faltará. Entende a diferença? Porque o Senhor, Ele é o meu pastor, com base em tudo isso que a gente falou, nada vai me faltar. Agora note que aqui o importante é que as únicas vezes, você pode ler a Bíblia, as únicas vezes que você vai ver o rebanho ou as ovelhas em segurança são as vezes em que estas ovelhas estavam debaixo do cuidado de um bom pastor. Bom pastor. E com isso, nós começamos a ter a ideia do que é que Davi, onde é que Davi está querendo chegar. Isaías 40:11, você não precisa abrir, mas presta atenção, diz o seguinte: como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Toda a descrição, você vai pegando partes da Bíblia, você vai ver a importância que um pastor tem na vida de suas ovelhas. E este é o pastor ao qual hoje nós celebramos. Jesus Cristo, o pastor que dá a sua vida. João 10:11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá o quê? A vida por suas ovelhas. Ele não somente cuida das suas ovelhas, mas ele entrega a sua própria vida. Davi, ele, por várias vezes, ele cita isso quando ele diz para os soldados, para Saul, quando não queriam deixar ele enfrentar Golias, lembra? Não, mas eu matei urso, matei leão. É colocar a sua vida em risco pelas suas ovelhas. E o que Jesus faz? Jesus coloca a sua vida no madeiro, na rude cruz. E é por isso que nós cantamos, sim, eu amo a mensagem dessa cruz. Porque é nesta mensagem desse pastor que nós vamos sendo formados e nós vamos sendo moldados. Esse pastor que é o Senhor da minha vida e que eu tenho plena confiança de que nada vai me faltar. E o que é esse nada vai me faltar? Deus é o meu bom pastor. Agora, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu em 2005, uma reportagem da BBC, você pode checar na internet, não é? Às vezes tem alguns detalhes que são diferentes, mas eu tentei pegar da própria BBC, porque eu lembro de ter visto essa notícia. Na Turquia, vários moradores de uma localidade, eles davam para alguns pastores tomar conta das suas ovelhas. Então, o total das ovelhas eram mais ou menos 1.500 ovelhas, isso foi em 2005. Na Turquia, lá perto do Irão, na divisa com o Irão. Então, esses pastores estavam cuidando das ovelhas. E um dia de manhã, esses pastores talvez ficaram ali tomando seu café da manhã, conversando um pastor com o outro. E uma das ovelhas teve a brilhante ideia, a maravilhosa ideia, de ir até a borda de um penhasco, enquanto os pastores estavam comendo. E ela acha interessante ir, pula. As outras ovelhas que estavam junto com ela, vendo a ideia brilhante que ela teve, falou, poxa, acho que ela foi dar um passeio, vou também, né? E aí as outras ovelhas começaram. Quando os pastores percebem o rebuliço que está acontecendo, as ovelhas todas começam a se jogar do penhasco. História verídica, história real.
400 ovelhas morreram naquele dia e os pastores ficaram olhando chocados sem poder fazer absolutamente nada, porque eles estavam possivelmente o quê? Desatentos, confiantes de que as ovelhas não iriam ter essa loucura de se jogar do precipício. E segundo os jornais, foram 400 ovelhas e elas caíram mais ou menos 15 metros de altura. E essas ovelhas eram de moradores da província, então algumas famílias tinham 20 ovelhas, e aí muitas famílias ficou sem o seu rendimento, não é? E fizeram até o cálculo em 2005, ficava em 42 mil libras, mais ou menos, o valor das ovelhas perdidas. Agora, quando eu olho para o meu Deus, quando a gente olha para o nosso Deus, nós não vemos um pastor desatento. Nós vemos ovelhas desatentas. E por isso que nós estamos aprendendo de Deus. Para que a nossa atenção seja como a atenção de Davi. Davi, ele descreve esse salmo. Ele não descreve somente porque ele é um pastor de ovelhas. E escreve visualizando a sua relação que ele tinha com o pastor das suas ovelhas, mas ele vê essa sua relação com a relação que ele tem com Deus. Ele começa a olhar para ele, o cuidado que ele tinha de defender essas ovelhas, ele começa a jogar isso agora para Deus, para com ele. E eu vejo Davi mais ou menos como uma criança que fala assim, olha, esse é o meu pai. Vem ver, esse aqui é o meu pai. Sabe quando o filho sobe assim, naquele lugar alto, e o pai fala assim, pula, e o filho pula? Por que ele faz isso? Porque ele confia que o pai está ali para segurá-lo. E Davi, ele faz essa referência, mas essa referência eu não vejo só em Davi. Essa referência eu vejo no próprio Filho de Deus. Que tudo que ele ia fazer era para que o seu nome fosse glorificado. Tudo que eu vou fazer é para que Deus seja glorificado. Todas as minhas atitudes é para que o Pai seja glorificado, porque nós temos o quê? Uma relação. Como é que anda a sua relação com Deus? De ovelha para o seu pastor. Como é que anda a sua relação no cercado com Deus? Será que qualquer precipício te chama? Será que os teus olhos estão fixos? No Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. E eu coloquei assim, aplicação pessoal do nada me faltará. Assim como Davi visualiza essa figura para ele de um pastor e a relação que ele tem, porque as suas necessidades seriam satisfeitas em Deus. No momento que ele precisasse, Deus estaria com ele. No mundo de hoje, trazendo hoje para a nossa vida, no mundo de hoje, nós somos constantemente muito informados, até, de que nós precisamos disso e de que nós precisamos daquilo. E de que nós, não é? E acaba até se criando essa imagem de que nós podemos ser felizes, podemos ser satisfeitos, ou podemos até ser completos, quando a gente consegue adquirir e comprar tudo que nos é oferecido, ou fazer tudo aquilo que nos oferecem. E se cria uma mentalidade não verdadeira, mas uma mentalidade falsa, de que nos falta alguma coisa. Você sempre vive com aquele desejo de que falta alguma coisa. E de que eles, o mundo, as coisas do mundo, têm para me oferecer. Tem algo a mais para me oferecer. Algo que vai me dar a satisfação que eu não consigo encontrar. Mas quando eu coloco os meus olhos em Deus, eu começo a ver completamente diferente. Porque Deus trabalha de dentro para fora. E o mundo só nos faz dizer isso. Eu quero. E essa necessidade insaciável de desejo, de querer. Enquanto o próprio Deus, Ele nos dá experiência de viver, experimentar, de crescer, de ter realmente nosso dia a dia, aquilo que Deus tem para nós. O mundo vive essa cultura de insatisfação. Mas o que Deus quer preencher na nossa vida é a cultura da satisfação.
Davi, então, mostra um quadro para mim completamente diferente. Eu coloquei como se fosse Davi falando aqui. Porque eu tenho um pastor que conhece bem o terreno, conhece bem o mundo onde eu piso e sabe plenamente aquilo do que eu preciso. A minha confiança e a minha segurança está colocada nele, o meu pastor. E como resultado desta minha confiança nele e do que ele representa para mim, nada eu terei falta. E há um ditado rabínico que diz o seguinte, fazendo uma relação, e aqui eu encerro, da dificuldade do terreno, do que é ser a vida de uma ovelha, e do que é ter uma vida de pastor naquela época, das preocupações, a experiência dele. Eles dizem o seguinte, a preocupação, ela é lidar com o problema de amanhã, tentando usar a pastagem de hoje. O que Deus me dá hoje, eu às vezes estou me preocupando com o dia de amanhã. Quando eu confio em Deus, completamente diferente. E no deserto, há uma grande lição, o rabino diz. Você aprende que o pastor trará aquilo que você precisa para o momento. E 10 minutos depois, as coisas podem mudar completamente. E aí, o que você faz? Quando você se programa para o dia de amanhã, mas 10 minutos depois, as coisas mudam. Aí o rabino diz, porque ele conhece o que é ser um pastor de ovelha. Simplesmente, como ovelha, você confia no pastor, porque ele sabe o que fazer e realmente trará o suficiente e saberá onde levar a sua ovelha para ter o que ela necessita. Seja o que aparecer, 10 minutos depois, 1 hora depois, no final do dia, ele sabe o caminho que ele está percorrendo. Entende a mensagem? A gente se preocupa com amanhã, com o dia de amanhã, e o nosso pastor, ele está atento hoje. Ele está cuidando de nós hoje. Ele está, nesse momento, ele está falando, você está preocupando com amanhã, eu estou querendo resolver hoje. Eu estou querendo cuidar de você hoje. Irmãos, eu paro por aqui, porque nós vamos estar continuando esse salmo. Mas eu acredito que há muita lição para nós aprendermos e extrairmos desse homem de Deus, Davi, que aprendeu muito, errou e foi trabalhado por Deus. Mas esse também é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração. Deus tem usado, eu queria estar chamando o Marcos aqui. Deus tem usado muito a vida do Marcos para colocar, e eu acho que a tua música foi para lá, ó. A Miriam pegou tudo. Está ali no meio. O Marcos, Deus tem dado um talento para ele. Ele lê a Bíblia, eu já falei isso algumas vezes, ele lê a Bíblia e ele coloca melodias naquilo. Então você vê que a gente está cantando muito a Bíblia. Então a gente tem um projeto na igreja que é tudo. Se você perceber, a igreja é voltada totalmente para aprender mesmo a Bíblia. Estudo bíblico, parceiros da Bíblia, pregação em cima da palavra, do contexto, não de um texto, para virar pretexto, para qualquer outra coisa. Mas também a palavra de Deus através do cântico. E Deus deu essa palavra, essa bênção para a vida do Marcos, que é ele estar olhando para a leitura bíblica e colocando canções. Agora a gente está num projeto preparando para a gente fazer com as crianças, fazer com os jovens, e talvez um grande momento, talvez um dia aqui, a carta de Filemão. Toda a carta de Filemão cantada com as crianças exige bastante, que até o rapaz que está fazendo a música para ele falou que está complicado. Falou, rapaz, essa música que você fez está muito complicada. Mas essa melodia, esse é o salmo cantado em inglês, tá? Isso que nós lemos hoje, ele vai estar sendo cantado em inglês. Mas tem uma história por detrás e é exatamente o salmo, porém com a melodia que Deus deu para o Marcos. E o Marcos vai estar então cantando, se ele quiser falar alguma coisa. Como meu irmão falou, esse é o projeto que a gente tem feito com a ajuda aí do Gui, do João, o Neto, a Rebeca, e a gente tem feito essas canções, eles têm me ajudado bastante. Na verdade, essa música, o Salmo 23, eu estava assistindo o filme Davi, e vocês vão ver as imagens,
E nesse filme, não é nem o filme dessas imagens, é um filme americano. Davi, ele cata a harpa, mas aqui nesse caso era na infância, fizeram a cena do filme, e ele começou a cantar essa música, mas ele só cantou um pedacinho. Então essa música, na verdade, só existe a primeira frase. E eu gostei tanto da melodia, eu falei, eu vou fazer uma adaptação e vou terminar a música inteira. E vocês vão ouvir, ficou bem bonita a melodia. Só desculpa meu inglês aqui, vou tentar o máximo possível. The Lord is my shepherd, I shall not want. He lies me down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness. For his name is saved. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the of the Lord forever, forever and ever. Amém, amém. Fecha os teus olhos, coloca de pé. Oh Deus, que o Senhor nos leve, Senhor, a aprender do Senhor. Que o Senhor nos leve a ter experiências novas com o Senhor cada dia mais na nossa vida, Deus. A sermos mais confiantes e mais dependentes do Senhor. Porque o Senhor é o pastor que cuida das nossas vidas, cuida da nossa alma, cuida do nosso coração, Deus. Oh Deus, e um dia nós vamos estar, Senhor, como suas ovelhas reclinadas no seu peito, Deus. E que maravilhoso será esse dia, Deus.
Mas enquanto estamos nessa terra, o Senhor continua, Senhor, cuidando de nós através do seu Espírito Santo, Deus. Oh, Deus, fala conosco, cuida da nossa igreja, cuida de cada um de nós, Senhor. Ser o Senhor o nosso guia, o nosso sustento, a nossa fortaleza. Deus abençoa cada vida, cada irmão, cada criança, protege, livra, Senhor, de todos os predadores, Senhor, todas as ciladas, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um, Pai, cuida, Senhor, do desejo, da vontade, Senhor, de fazer cada dia mais, Senhor, ser parte desse pasto, Senhor, que é teu, Deus, que o Senhor providencia e que o Senhor cuida, Deus. Deus, no teu nome santo eu quero te pedir, Jesus. Fala aos nossos corações, Deus. Calenta a nossa alma. E abençoa, Senhor, os nossos passos. Que a tua palavra, Senhor, entre, Senhor, pelos nossos ouvidos e crave nos nossos corações, Deus. Para nós vivermos com intensidade a realidade, Senhor, porque isso que nós pregamos não é um conto, Deus. Mas é uma realidade da qual esse homem de Deus viveu, Davi. E ao qual nós, como experiência, podemos também, Senhor, aprender com estas lições e viver, Senhor, a tranquilidade de termos o pastor das nossas almas cuidando de nós. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, no nome santo do Senhor. Amém, Jesus. Amém.